Glória a Deus, irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? O Senhor é bom, irmãos. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, né? Glória a Jesus. O negócio aqui está ficando cada dia mais bonito, né, irmãos? Telão grande aqui atrás de nós. O Senhor é bom mesmo, irmãos. Maravilhoso. E Ele se agrada quando a casa dele está bonita. Amém? Irmãos, abre a tua Bíblia. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 18. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. São palavras de Salomão. A palavra de Deus nos diz assim: por deveras há um bom fim, não será malograda a tua esperança. Por deveras há um bom fim, não será malograda a tua esperança. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, Senhor glorioso, te damos graça, Pai, na tua presença nesta manhã. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia sobre a nossa vida. Pai querido, se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, nos sustentado com as tuas mãos poderosas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos teus filhos que chegaram até este lugar. Te agradeço, Pai, por esta casa, a qual, o Senhor nos deste para adorar o teu nome. Eu te peço, ó Pai querido, nos conduza dentro da tua palavra. Fale conosco, que o teu Espírito Santo possa transmitir ao nosso coração aquilo que te apraz falar conosco. Ó Pai querido, fica conosco, ó Jesus, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Podeis se assentar. Irmãos, Salomão, neste texto, ele é bem enfático ao afirmar que a esperança para nós, às vezes, nós ficamos frustrados com algumas coisas. Nós ficamos tristes com algumas situações que acontecem conosco. Mas Salomão, ele é bem enfático ao dizer que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, esta confiança não será frustrada. Não será malograda. Por quê, irmãos? Porque quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, é porque nós sabemos que Ele é fiel para conosco. O Senhor é fiel com aquele que o busca, com aquele que o serve, com aquele que está em sua presença, com um coração verdadeiro. Mas às vezes, irmãos, no caminhar da vida, nós nos encontramos, nos deparamos com situações que a nossa esperança, ela desfalece. Às vezes nós olhamos como ser humano e nós não vemos saída para algumas situações que cruzam o nosso caminho.
Todos nós passamos momentos em nossa vida, a qual a nossa esperança, ela balanceia. Momentos de tristezas, esperamos por algo que não acontece no tempo que nós determinamos dentro do nosso coração, porque somos seres humanos e fazemos planos dentro de nós, planejamos para o futuro, planejamos várias coisas, e assim nós vamos alimentando dentro de nós esperança de coisas que vão acontecer, coisas que nós vamos alcançar na caminhada da vida. Porém, irmãos, nós cometemos vários erros também nesta caminhada, porque muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança, que é o combustível que nos faz continuar caminhando. Uma pessoa, quando perde a esperança, ela perde o foco de vida, ela perde o desejo de viver. Quando nós vemos alguém depressivo, prostrada em um quarto, em uma cama, esta pessoa não tem mais esperança de nada. Tem uns que param de tomar banho, param de se alimentar, alguns vão se atrofiando, perdendo peso, perde tudo, perde a aparência, porque está numa depressão profunda. Então, o que nos motiva a caminharmos, a lutarmos, é esta tão maravilhosa esperança. A Bíblia nos fala de uma certa viúva e de um ancião que eles esperaram anos e anos para ver Jesus, para contemplar o Messias. Esta viúva se dedicou ao templo, este ancião se dedicou a sua vida ao templo, porque ele queria ver o Messias. Até que um dia, a sua esperança ela é saciada, o seu desejo é saciado. E Maria leva Jesus para ser apresentado no templo. E aqueles dois indivíduos, eles contemplam o Messias. E este ancião diz que Deus poderia levá-lo porque ele havia contemplado o Salvador. Coisa mais maravilhosa é quando a nossa esperança é saciada, é quando o nosso objetivo é alcançado. Isto é maravilhoso, mas só, querido, que nós erramos em alguns pontos em nossa caminhada. Nós muitas das vezes colocamos a nossa esperança naquilo que temos. Nós colocamos a nossa esperança em posses que nós temos. Mas tudo nesta vida é passageiro. A minha mãe sempre dizia uma expressão que eu gosto desta expressão. Um dia chegou alguém lá em casa e a minha mãe estava mexendo no quintal de casa. Eles têm uma casa boa, bonita. E o vendedor chegou e falou assim: a senhora é a dona da casa? Aí ela virou e falou assim: não, essa casa, ela está emprestada para mim. Enquanto eu viver, eu estou nela.
mas eu não sou a dona dela. Ela está emprestada. Tudo que nós temos nesta vida, irmãos, Deus emprestou para nós para um período de tempo. E muitas das vezes nós nos agarramos nestas coisas e colocamos a nossa esperança nos bens material, na sabedoria que temos, no nome que temos, mas só, meu querido, que enquanto nós colocar a nossa esperança nestas coisas que são femo, que são palha, que pode ser queimado pelo fogo, nós ficaremos sempre frustrados na vida. Mas quando nós colocarmos a nossa esperança naquele que tudo criou, naquele que tudo fez, naquele que tudo é, naquele que tudo tem, naquele que tudo faz, naquele que tudo pode, nós não ficaremos prostrados, mas nós caminharemos, porque nós sabemos que tudo pode cair ao nosso redor, mas o nosso Redentor, ele vive, ele está de pé, ele está pronto para nos ajudar, para nos responder, porque é nele que está a nossa viva e eficaz esperança gloriosa. Oh, Senhor glorioso, colocamos a nossa esperança em nós mesmos. Ah, irmãos, isto é triste. Quando nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos. Às vezes queremos fazer a nossa própria justiça. Às vezes queremos tomar as decisões sem consultar ao nosso Senhor. E por isto, irmãos, esta tão gloriosa esperança, ela fica frustrada. E aí nos gera o que? Tristeza, desapontamento. Por que, pastor? Porque nós colocamos em nós mesmos a nossa esperança. Eu vou fazer, eu vou decidir, eu vou conseguir, eu posso. O tempo ela sai de nós. Tenho 45 anos, já não faço mais o que eu fazia quando eu tinha 20. Não. E se eu insistir querer fazer, eu fico igual um boi cansado. Por que, irmãos? É porque o nosso corpo, com o tempo, ele vai perdendo as forças, a energia. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós completamos 70, 80, 90 anos e nós estamos fortes por dentro, porque nós sabemos que o nosso Senhor não nos desamparará. O tempo não pode deteriorar, querido, um homem e uma mulher, quando eles estão com a sua esperança, com a sua fé, com a sua certeza, determinada em um Deus que ele não falha, que ele não erra. Pode passar o ano que for, que tudo aquilo que Deus tem prometido para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, você verá acontecer antes que você desça a cova, porque a tua esperança está na promessa de um Deus que ele não falha, que ele não muda, a sua palavra dura de geração em geração. Oh, Pai glorioso, santo é o Senhor.
Deuteronômio 8, 17 e o 18 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força é o poder do meu braço. Me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que de sob juramento prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Aí ele diz mais: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares, pois, após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. O que é isto, irmão? Nós não podemos confiar em nossa própria força, em nosso próprio braço. Não importa o que você tem, não importa o que você adquiriu, tudo que temos é emprestado nesta vida. Tudo que somos, Deus depositou em nós um pouquinho da sua confiança. Tudo que temos, querido, nós não podemos levar naquele caixão apertado. Tudo que nós somos, querido, não vai adiantar nada quando nós estivermos dentro daquele caixote apertado. Quando, querido, eu passo ali em Arlington, um cemitério enorme, eu fico pensando, quantos sábios, quantas pessoas, querido, que estão ali enterradas, quantas mentes inteligentes, pessoas super inteligentes, quantas riquezas estão enterradas naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque todas estas coisas são passageiras. O que é o homem, pastor? O homem, quando nasce, querido, ele não passa de um pequeno embrulho, que quando a enfermeira pega aquela criancinha, ela embrulha ela. Simplesmente é um pacote que a enfermeira está embrulhando para lá na frente entregar para o coveiro e o coveiro enterrar. É isso que somos. É isto que somos. Mas quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós colocamos a nossa esperança em um Deus Todo-Poderoso, a nossa história não termina ali naquele lugar. A nossa história não termina dentro de uma cova. A nossa história não termina na mão do coveiro. Quando nós colocamos em Deus a nossa esperança, a nossa história vai mais além do que a cova. A nossa história vai para a eternidade. E todo legado que nós deixamos são abençoados por Deus, porque Ele nos deu. Oh, maravilha! Colocamos a nossa confiança em homens. Irmãos, isso é triste. Isso é triste, irmão. Sabe? Eu conheço uma irmã. É triste dizer isso. Que votou num presidente. Não posso falar nome, porque estamos na mídia. Porque essa irmã disse para mim assim, lá no Brasil: vou votar nele porque o quiabo está muito caro. O quiabo, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. O quiabo está muito caro.
Hoje está tudo caro, irmãos. Hoje está tudo lá em cima. Coisa que nós bebíamos a rodo, irmãos. Está caríssimo. O que é isso, irmãos? É colocar a nossa esperança no lugar errado. É colocar a nossa esperança, a nossa vida na mão errada. Na mão de homens que se corrompem, que são corruptos. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele e depositamos sobre Ele a nossa vida, nós estamos seguros, nós estamos guardados, e nós sabemos que quando nós partirmos desta vida, nós iremos para uma outra vida bem melhor que esta. Governos não faz nada para ninguém. Não. Esta igreja conseguiu uma vitória muito grande, a obra missionária. Uma obra linda. Teve irmão que foi lá e ficou chorando até agora. Por que isso, irmãos? Foi governos que ajudou esta igreja? Não foi governos. O governo não ajuda a igreja, querido. O governo não sustenta a igreja. O que sustenta a igreja são homens e mulheres que têm a sua esperança agarrada em Deus. Por que isto, pastor? Porque nós sabemos e temos a convicção que quando nós fazemos para Deus, Deus também faz para com a nossa vida. Se nós, querido, confiássemos em homens, confiássemos em mãos de homens, esta obra missionária não estaria como está. Deus usou homens para fazer, mas nós confiamos. Todas as vezes que o missionário sai desta igreja, ele diz assim: eu vou lá, porque Deus vai me dar mais territórios, porque Deus vai abrir mais portas missionárias para esta igreja. A esperança do coração do missionário, querido, não é em pessoas. Quantos missionários são abandonados no campo por homens e passam dificuldade. Mas um verdadeiro missionário, a sua esperança está em Deus. Deus vai fazer. Deus vai me ajudar. Deus vai dar força aos meus braços. Eu vou entrar no meio deste povo e Deus vai tocar no coração deles. Eles se converterão, eles mudarão de vida, porque eu sei que o meu Deus está comigo, que o Espírito Santo está na minha vida, e a minha esperança está no Deus que me levantou nesta obra. Isso é certeza de vitória, irmão. Isto é garantia de vitória. Oh, Pai eterno, nós nunca, irmãos, veremos a mão de Deus agir em nosso favor se nós continuarmos colocando a nossa confiança, a nossa esperança em homens. Os homens nos decepcionam, eles nos desapontam. Quantos aqui de vocês, se eu for perguntar para vocês, quantas vezes o ser humano te decepcionou? Tratou um negócio contigo, assinou um tratado contigo, e depois pulou fora deste tratado. Por quê? Porque
porque não é homem, pastor. Não, querido, porque ele é humano. E humano, ele é falho. Humano, querido, ele falha. Ele é errante. Mas o nosso Deus não vê como o homem vê. O nosso Deus não age como nós agimos. O nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus de aliança. Que quando ele faz uma aliança conosco, esta aliança é inquebrável. Ele não quebra as alianças. E foi passando o tempo, querido. O homem foi quebrando alianças. O homem foi desfazendo aliança. Chegou um determinado dia que Deus falou assim: eu vou fazer uma aliança perpétua com o homem. E o que é que Deus fez? Deus enviou seu único filho, Jesus Cristo. E Deus fez uma aliança de sangue com a humanidade. Deus fez uma aliança com a humanidade inquebrável. Quando ele levou seu filho ao Calvário, ele estava dizendo para o homem: eu faço contigo uma aliança inquebrável, aliança do sangue de Jesus. É por isso que Jesus disse no momento da ceia, que aquele, querido, era a nova aliança. Esta aliança jamais será quebrada. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E um determinado dia, querido, ele queria matar tudo. Mas só que a sua misericórdia, que a sua graça infalível, ele leva o seu filho ao Calvário. E ali, querido, ele faz uma aliança perpétua. E por mais, querido, que nós quebramos esta aliança, saímos da sua presença, quando nós voltamos, esta aliança está ali, firme conosco. A nossa esperança, ela não está em dinheiro, ela não está em homens, ela não está, querido, nas obras das nossas mãos. A nossa esperança, ela está em Deus. Miqueias 7:7 diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. O meu Deus, ele me ouvirá, irmãos. O meu Deus, ele me ouvirá. Porque ficamos, irmãos, às vezes inquietos, perturbados, triste, cabisbaixo, sabendo que nós temos uma aliança com ele, ele tem conosco, e quando nós clamamos por ele, ele nos ouve, ele nos atende, ele nos responde, ele nos consola, ele nos fortalece, porque ele tem, querido, compromisso conosco. Oh, Pai eterno! Oh, aleluia! Ah, meu Deus! A nossa esperança deve estar focalizada em Deus. Os nossos projetos devem de estar fixados em Deus. Você está na terra, você vive na terra, mas a tua mente tem que estar lá em cima. Tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, é porque lá de cima tem uma fonte ligada com a terra. E esta fonte, ela é a fonte de sustentação, que sustenta a minha casa, que sustenta a minha vida, que sustenta a minha família. Enquanto eu estiver conectado com esta fonte, eu saltarei
levantarei muralhas, porque Ele está comigo. Oh, meu Pai. Oh, Jesus querido. Outra coisa, irmãos, estou caminhando para terminar. Resultados de nós focar a nossa esperança em Deus. Nós temos, irmãos, que esperar com paciência. Tudo que nós conquistamos é no tempo certo. As promessas de Deus na nossa vida, ela tem o tempo certo para se cumprir. Evangelista Ronaldo, ela tem o tempo certo para se cumprir. E no mundo espiritual, querido, as coisas não funcionam da forma que funciona para nós nesta terra. Lá em cima é diferente. Lá em cima as coisas funcionam diferente. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de princípios. E Ele é um Deus de aliança. Ele, quando faz uma aliança comigo, Ele não quebra aquela aliança. Mas Ele tem princípios para poder cumprir aquilo que Ele determinou na minha vida. E nós temos que ter o quê? Paciência. Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A palavra-chave aqui, querido, é esperar, não com ansiedade, não com pressa, com murmuração, mas é esperar com paciência em Deus. Deposito nele a minha esperança, deposito nele a minha confiança, a minha fé, e eu vou esperar com paciência o resultado daquilo que eu depositei em suas mãos. Tudo tem um processo, não é verdade? Tudo tem um processo. Algumas promessas de Deus na nossa vida, elas se cumprem por etapas. São etapas. Etapas que vão acontecendo em nossa vida. E nós temos que ter o quê? Paciência. E aí, querido, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer como fez Abacuque. Após ele fazer um monte de pergunta para Deus, ele diz assim: eu vou para a minha torre de vigília e ali eu esperarei. Olha, querido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará sobre ele. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas ele não será abalado. Coloca a tua confiança, a tua esperança em Deus e esconde no esconderijo dele, porque ele vai te sustentando. Ele vai te dando força, te dando vida, até cumprir cada promessa que Ele tem determinado para a sua casa, para a sua família, para você, meu amado. Oh, Pai eterno. Isso é bonito, irmãos. Ele, querido, Ele nos dá ferramentas para que a nossa eficaz esperança não desfalece. Basta nós nos escondermos nele. Nós não podemos ser limitados
e paralisados pelas pressões desta vida. Se as pressões desta vida, presta atenção aqui, isso não está escrito aqui, se as pressões desta vida nos paralisar, estamos perdidos. Nós temos que confiar naquele que nós servimos. Nós temos que confiar naquele que nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque se nós ficarmos olhando as pressões desta vida, aquele lote ali está agarrado, né? Não tem como. Né? Tem alguém ali que está ali, é dono daquele lote ali. Está acontecendo isso aqui, ó. Eu não sei como é que eu vou fazer, não sei se eu vou embora, não sei se eu fico, se eu for preso, eu vou ficar preso 10 anos. Isso são pressões, querido, desta vida. Nós temos que confiar no Senhor. Eu estou guardado por Ele, eu estou protegido por Ele. Serei prudente em sua presença e terei vitória na terra dos viventes, porque tudo está em Deus para a minha vida. Oh, meu Pai eterno, eu tenho que terminar, irmãos. Pai. O Senhor diz, queridos, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice. Você resiste e vence a pressão das circunstâncias. Tudo pode estar favorável, irmãos, mas tudo pode estar, desfavorável, mas a nossa esperança, ela continua intacta no Senhor que nós servimos. Se coloque de pé, irmãos. Quando nós focalizamos a nossa esperança em Deus, nós alcançamos bênçãos imagináveis. Nós alcançamos bênçãos imagináveis. Quando nós focalizamos a nossa esperança em Deus, nós recebemos dele coisas imagináveis. Porque o próprio Deus mesmo, ele diz em Efésios 3:20, Deus tem para nós coisas que a nossa mente não consegue imaginar, coisas grandes e sobrenaturais que Deus tem reservado para a nossa vida. Aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não escutaram, aquilo que não chegou até a mente do homem, Deus tem para nós, irmãos. E eu quero determinar nesta manhã que nós seremos uma bênção aonde nós passarmos, aonde nós pisar a planta dos nossos pés, nós seremos uma bênção, porque estamos em Deus. Oh, meu Pai, para findarmos, Noé estava na arca. Parece que Deus havia esquecido daquela família dentro daquela arca. Mas a Bíblia diz, grava isso, que no determinado dia, Gênesis 8:1, lembrou
lembrou-se Deus de Noé. Abraão, querido, estava com a sua esperança a bancarrota em ter um filho. Certo dia ele disse: o meu criado Eliezer será o meu herdeiro, meu Deus. Oh, mas chegou um determinado dia. Gênesis 19, 29, lembrou-se Deus de Abraão. Oh, aleluia. Gênesis 30, 22, Sara, querido, Raquel, perdão, estava com a sua esperança em bancarrota, mas chegou um determinado dia que a Bíblia diz, Gênesis 30, 32, 22, lembrou-se Deus de Sara. Olha aqui o que eu quero te dizer para terminar esta mensagem. Deus não esqueceu da tua história. Continua confiando nele, porque no momento certo Deus vai trazer à memória aquilo que ele tem para a sua vida, e você vai dizer: Deus lembrou-se da minha história e operou um milagre na minha vida. Vamos orar, irmão. Oh, Pai, continue esperando nele. Continue enchendo, querido, o teu espírito das coisas espirituais. Porque na hora de Deus vai trazer à memória a sua história. Ah, pastor, Deus tem amnésia? Não, querido, Deus não tem amnésia. Mas na hora dele, ele busca, querido, e traz à memória a sua história. Ele traz à memória a história do Robson, a história da Vânia, a história do André. Ele traz à memória e ele diz: é momento de eu operar milagres nesta casa.